senhoras e senhores deputados. Hoje, Dia Internacional da Mulher, senhor presidente, eu retorno a esta casa após 3 anos e alguns meses licenciado, quando exerci a função de secretário de Transportes do governo do Distrito Federal, tendo como chefe do governo o senhor José Roberto Arruda. E eu, antes de qualquer assunto, senhor presidente, eu queria fazer um balanço do que nós fizemos nesses 3 anos. E eu acho que só da minha pasta, todos verão que foi um trabalho onde foi feito muita coisa. Então, senhor presidente, é evidente que outros assuntos me trarão a essa tribuna, mas hoje eu vou realmente ficar nesse balanço. Vossa Excelência permite, deputado Fraga, quero saudar a presença de Vossa Excelência na tribuna, retornando ao exercício do seu mandato, após cumprir a missão que lhe foi confiada pelo governo do Distrito Federal e fazer justiça àquele que, no exercício da vaga decorrente do seu afastamento, que era o deputado Osório Adriano, ele se portou nesta casa com a maior dignidade, estava presente nessa tribuna e trazia a debate sempre questões relevantes, não apenas de Brasília, mas também de todo o país, dentro de uma visão bem ampla e abrangente. Ele que é um homem competente, um empresário realizado e que tem extraordinária sensibilidade para entender os problemas políticos. Portanto, saúdo a presença de Vossa Excelência e faço a ressalva de que, lá na secretaria que Vossa Excelência ocupou, aqui estava um substituto à altura da veemência, da tradição e do prestígio que Vossa Excelência desfruta nesta casa como representante da comunidade brasileira. Cumprimento a Vossa Excelência, portanto. Muito obrigado, presidente. Nosso Mauro Benevides, eterno presidente desta casa, do Congresso, e nós sabemos o valor do nosso suplente Osório Adriano. No entanto, ao retornar a esta casa, retornei antes do prazo que a lei eleitoral estipula, por decisão do meu partido, os democratas, que exigiu a saída de todos os membros do partido do governo do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, vamos aos fatos. Quando eu assumi a pasta de secretário de Transportes, o que é que eu encontrei no Distrito Federal? E eu quero que as pessoas prestem bem atenção, porque nós estamos aí em ano eleitoral e aí depois possam fazer um balanço ou até mesmo uma avaliação. Eu encontrei 2.400 ônibus, totalmente uma frota antiga, obsoleta, e que todos os santos dias quebravam nas estradas e com isso o trabalhador ficava penalizado por chegar sempre atrasado e sem contar com o constrangimento de chegar atrasado e, como se não bastasse, um ônibus velho quebrado na estrada, provocando engarrafamentos. Portanto, hoje, nós podemos dizer que renovamos mais de 70% da frota. Hoje nós temos 1.020 ônibus com menos de 1 ano de uso e eu acho com certeza absoluta que é a frota mais nova do nosso país. Encontramos também um serviço irregular de vans, aonde operavam como queria, faziam o que bem queria na cidade, maltratavam os motoristas, maltratavam os idosos, maltratavam as mulheres bonitas que entravam numa lotação, enfim. Eu acho que não tem um cidadão de Brasília que não tenha uma história para contar sobre o péssimo serviço que as vans executavam no Distrito Federal. Senhor presidente, foram quase 3.000 vans que nós tiramos das ruas. E foi uma luta muito dura e que a população sabe muito bem do que eu estou falando. Além disso, pegamos um sistema de transporte com uma baixa frequência de serviço. Nós tínhamos em torno de 3.200 viagens para atender todo o Distrito Federal. Hoje,
mesmo reconhecendo que estamos longe do ideal, o serviço de transportes hoje conta com mais de 6.000 viagens por dia. Ora, e aí eu quero dizer àqueles que nos assistem, isso é uma questão de matemática. Se eu tinha 3.200 viagens e agora a gente realiza mais de 6.000 viagens, é óbvio, é evidente que ao se aumentar o número de viagens, você só faz isso aumentando o número de ônibus e com isso diminuindo o tempo de espera da população na parada de ônibus. Uma outra coisa que existia aqui em Brasília, que era o transporte pirata. Ainda existe, mas não na quantidade que nós encontramos. Transporte pirata para tudo quanto é lado. Por que é que o transporte pirata se consolidou? Por incompetência, por inoperância do sistema de transporte coletivo. Que eu aqui digo, aqueles que conhecem sabem muito bem que é um cartel, uma máfia poderosíssima e que infelizmente controlam e fazem com que a população cada vez mais se submeta àquela ganância de empresários que só pensam em lucro e não se predispõem a fazer um serviço de qualidade à população. Encontramos também uma legislação completamente desatualizada. O DF-Trans, que é o órgão gestor do transporte público, sem moral nenhuma, os empresários dominando o sistema de transportes, e nós tivemos que verdadeiramente fazer uma renovação. Tinha também no sistema de transporte a falta de prioridade para o sistema de transporte, em detrimento, sim, do transporte individual. O exemplo que eu dou é que em Hong Kong, Paris, a população, 70% da população é transportada. Aqui em Brasília é exatamente o oposto. 70% da população anda no seu carro, sozinho. E com isso, é evidente que as ruas em Brasília não vão crescer com a mesma proporção e quem mora em Brasília está acompanhando aí o caos que a gente tem vivido em decorrência de uma falta no sistema viário que absorva essa quantidade de veículos. Temos também, senhor presidente, encontramos os terminais rodoviários, uma verdadeira bagunça, aonde o profissional, o rodoviário, não consegue entrar num banheiro para poder fazer uma necessidade fisiológica devido ao estado de conservação desses terminais. Nós, portanto, estamos construindo novos terminais para poder melhorar ainda mais esse serviço que será prestado para toda a população. Carência de abrigos, paradas de ônibus, uma coisa simples e que infelizmente não tinha. Esse era o quadro desse sistema de transporte e que eu acho que a população, toda a reclamação da população, ela é legítima. Agora, em alguns casos, ela não é real, ela não é verdadeira, porque as pessoas querem, lamentavelmente, sair da casa e pegar o seu ônibus em menos de 5 minutos, e aí é evidente que isso não é possível. E eu quero dizer o que é que foi feito, rapidamente. Primeiro, nós pegamos, senhor presidente, fizemos uma lei, dando um novo marco para o transporte público do Distrito Federal. Foi uma confusão, os empresários não queriam, porque nesta lei a gente tomava o poder de gestão dos empresários e passava, evidentemente, para o governo. E todo mundo sabe que transporte é concessão, e não um cartel onde somente os empresários é que dominavam, e isso ficava aí anos e anos, ao longo de quase 25 anos, que isso não mudou nada. Portanto, a nova lei dos transportes colocou na mão dos empresários, do governo o poder de gerenciar todo esse sistema. Fizemos também novos regulamentos, criamos uma Câmara de Compensação, aonde, com a implantação da bilhetagem automática, o que é que ocorre? No momento do fim do dia, após o transporte dos passageiros, aquela Câmara de Compensação entrega
online, evidentemente, não se pega mais em dinheiro, como era antigamente. O dono da Aviplan pegava um saco de dinheiro e distribuía. Olha, você transportou tanto. Agora não. Agora um sistema, um programa, faz com que os empresários não botem a mão no dinheiro e quem transportou 1.000 passageiros recebe imediatamente, todos após o final da jornada, esse recurso. Vossa Excelência quer uma parte? Deputado Alberto Fraga, obrigado Prazer. pela parte. Vossa Excelência, em função da licença para ocupar cargo no governo GDF, a gente teve pouco contato. Mas reconheço Vossa Excelência um militante. Tenho visto vários projetos de Vossa Excelência na área penal e na área do processo penal aqui nesta casa. Também não tenho dúvida de que Vossa Excelência exerceu uma